Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados e queridos ouvintes, vamos mais uma vez entrarmos em orações na presença de Deus, pedirmos ao Senhor para que Ele possa nos dar uma vez mais o grande livramento, porque escrito está que agindo o nosso querido Deus, quem impedirá? Entenda que é pedindo que se recebe, é buscando que se encontra e é batendo que a porta ela será aberta. Glória a Deus. Assim como funciona a lei da semeadura, quem muito planta é quem muito colhe. Quem pouco planta, pouco colhe. Quem nada planta, também nada colhe. Assim será válido na presença de Deus. Muita oração, muita bênção, muita dedicação, oração, súplica, aproximação de Deus é muita bênção. Na adoração também nada de bênção. Glória a Deus, vamos orar. Mas antes quero deixar aqui a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 94, o versículo 2 ao versículo, aliás, o versículo 22 ao 23. Salmo 94, o versículo 2 ao 23. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Salmo 101, versículo 6 e 7. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Provérbios 20, versículo 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a todos vocês. Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Oraremos a Deus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai maravilhoso
do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Nós entramos na tua presença mais uma vez, queremos agradecermos a ti, ó poderoso Deus. Agradecemos por este dia, agradecemos por esta tarde e pelas ricas oportunidades que o Senhor tem dado a nós. Venha, ó Deus, entrar com providência, confirma a tua bênção, confirma o teu milagre, no nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Porque o Senhor é Deus, eterna é a sua misericórdia. Glória a Jesus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns ao contrário. Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque esta é a vontade de Deus, que todos se arrependam dos seus pecados e se converta ao Senhor, ao único e o suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Porque este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E todas as famílias das nações se prostrarão perante ele, pois do Senhor é o reino e o nosso Deus governa todas as nações. Portanto, está escrito, irmãos, seja paciente até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. E depois de todas estas coisas, derramarei do meu Santo Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Santo Espírito naqueles maravilhosos dias. Nos dias atuais, onde tem se multiplicado a iniquidade, a ganância, a vaidade, que tem distanciado o homem da palavra de Deus. Mostrarei maravilhas no céu
e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, para Jerusalém haverá livramento, e haverá livramento também para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e o suficiente Salvador e estão permanecendo firmes para a glória de Deus, o nosso Pai. Sabemos, meu Deus, que o Senhor está prestes a buscar a tua igreja, o arrebatamento que poderá acontecer a qualquer momento. Quantos que têm ignorado nos dias atuais a vinda do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quantos que não têm levado mais a sério a tua vinda, Senhor. Mas está escrito que o Senhor virá como um ladrão de noite. Glória a Deus, isso quer dizer, quando menos esperarem, quando não estiverem mais dando credibilidade, quando não estiverem mais, glória a Deus, obedecendo a tua sã doutrina, a tua palavra, quando não tiverem mais honrando o teu nome, quando estiverem fazendo tudo para o seu próprio interesses próprio, para a própria algias da carne, carnalidade, Senhor, cumprindo seus desejos mundanos, profanos e malignos, e não obedecendo mais a tua palavra, aí então o Senhor virá. Porque está escrito em tua palavra, no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, o versículo 40, o versículo 42 e o versículo 44. Porque 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperais. Glória a Deus. Quanto mais aumenta a carnalidade, os escândalos em meio ao povo de Deus, que se diz o povo de Deus, mas escandalizam mais a tua palavra do que obedece, este é um sinal da tua vinda, e esses tais ficarão para trás e não entrarão na terra que o Senhor preparou. Ó Deus e Pai, porque, como está escrito, saiba disto que nos últimos dias, como os dias que vivemos hoje, sobreverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se destes tais também, diz o Senhor. Meu Deus, como esses versículos,
1 até o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3, se cumpre nos dias atuais. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez. Não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para todos aqueles e aquelas que se encontram esperando em Deus, obedecendo a sua palavra, firme com o Senhor. Não podemos, de forma alguma, ficarmos desapercebidos sobre tudo que se encontra ocorrendo nos dias atuais, principalmente em meio às religiões. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus, ao teu povo, ó Deus, porque está escrito em tua palavra que o povo do Senhor é aqueles que fazem a diferença, porque outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Que adianta eu ter uma religião, mas prosseguir com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos mundanos, profanos, glória a Deus, sem mudança, sem transformação. Então Cristo morreu em vão? Não. Cristo transforma quando nós o aceitamos como nosso único e o suficiente Salvador. Cristo liberta de todo pecado, de todo engano, de toda mentira. Ele liberta quando ele olha e vê espaço o suficiente em nossos corações para que ele possa trabalhar. Porque Deus só trabalha na vida da pessoa que obedece a sua palavra e que faz a diferença. Glória a Deus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação. Glória a Deus. Porém, como está escrito em tua palavra, Pai, no teu santo evangelho genuíno, segundo Mateus, no capítulo 24, versículo 4 ao 14, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Muitos virão usando o nome do Senhor, até afirmando eu sou o Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que todas as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque nas nações se levantará contra nações, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim, diz o Senhor.
Grande Deus e Pai, nos desperta a cada dia. Trabalha, Senhor, em nossas vidas, para que possamos estarmos na completa obediência à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a nossa salvação. Oh, glória a Deus! Nós vemos tantas heresias, enganadores e mentirosos. O Espírito diz claramente, o Santo Espírito de Deus, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para os seres recebidos com ação de graças, pelos que crê e conhece a verdade. Glória a Deus! Todavia, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se firme no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Grande Deus e Pai, confirma, ó Deus, o teu milagre, porque o Senhor é Deus para nos ajudar, nos fortalecer a cada dia, em nome de Jesus. Vem nos ajudar, como está escrito em tua palavra: tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face, responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxime-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus adversários. Tu, Senhor, guardarás, é verdade, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Glória a Deus, é a nossa rocha eterna, a nossa rocha a qual devemos edificar a nossa casa espiritual. Grande Deus, toma em tuas mãos os cultos da nossa igreja, convertidos em campanhas, cura em nosso meio, liberta em nosso meio, revela em nosso meio aquilo que se encontra oculto, escondido, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Trabalha de forma extraordinária, porque o mesmo Deus é a preocupação de Deus para com todo aquele e aquela que crê em ti, ó Deus, é curar, é salvar, é libertar, porque o Senhor curará desde que venhamos crer. O Senhor libertará desde que venhamos exercermos a nossa fé, a nossa confiança. Decanta labaia, estende as tuas mãos
batiza em nosso meio com teu Santo Espírito. Batiza, Senhor. Nós o batizamos com água, assim como o teu servo, o profeta João Batista, nas águas do Rio Jordão, águas correntes do Rio Jordão, batizou os arrependidos, os que vinham para ser batizados nas águas por ele, ó Deus, e muitos escribas e fariseus hipócritas, que também ali com as suas mentiras, com seus enganos, tentaram contrariar a palavra de Deus. Foi por isso que João Batista disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Glória a Deus. Pai, porém o Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mesmo João Batista, afirmou, glória a Deus, que o qual o batizaria com Espírito Santo e com fogo, o qual ele mesmo, João, ele não era digno de se baixar e desatar as correias das suas sandálias. Glória a Deus, este vos batizará com o Espírito Santo e com o santo fogo. Deus, batiza em nosso meio com teu Santo Espírito e com teu santo fogo. Em nome de Jesus Cristo, realiza a tua grande obra. Opera, Senhor, poderosamente, concede a bênção, concede a vitória, decanta labaia. Toma a frente, meu Deus. Estende de canta labaia as tuas mãos, vai operando maravilhas, no nome de Jesus Cristo, o nosso único e o suficiente Salvador. Poderoso Deus, toma frente nesta tarde, ó Pai. Clamamos a Ti, com certeza, como está escrito, que a Tua mão não se encontra encolhida, mas estendida aos que crerem. Teus ouvidos não estão agravados, mas abertos aos que crerem. Ó Deus, eu tenho certeza que estás a nos ouvir. Não somente a nos ouvir, mas também a nos responder. Tende misericórdia, estende as tuas mãos e opera poderosamente no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande Deus, maravilhanta labaia, maravilhoso, opera poderosamente, estende as tuas mãos e faz a obra. Põe tuas palavras, meu Deus, no abrir e fechar da minha boca, assim como puseste a tua palavra na boca do teu servo, o profeta Jeremias, para a nação de Israel. Deus é Deus que usa quem quer, como o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. Porque o Senhor é o grande oleiro, nós somos simplesmente o barro moldado pelo grande oleiro. Grande Deus, trabalhe em nosso meio, vai repreendendo agora as investidas do diabo, as obras do maligno, as obras do diabo, vai queimando agora seus planos e projetos, laços, armadilhas, emboscadas, dás o grande livramento, quebra o arco e corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo, dás a grande vitória. Obras do engano de Satanás, obras de bruxaria, obras de macumba, magia, engano, inveja, olho grande, olho gordo,
atrapalho, laços, armadilhas e ciladas do diabo, vai cortando agora, queimando agora, destruindo agora, pelo poder do sangue precioso do nosso Jesus. Grande Deus maravilhoso, confirma, Senhor, a bênção extraordinária. Recebe esta pequena e humilde e simples orações, continua conosco, opera com teu santo fogo, dás a vitória em nome de Jesus. Os cultos da nossa igreja, convertidos em campanhas, opera curando, salvando, libertando, transformando vidas em nosso meio, para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o livramento de Deus. Isto é, se você crê, receba o grande livramento do Senhor, porque Ele é Deus. É o Deus, amado ouvinte, que nos dará o grande livramento desde que venhamos crer. Deus abençoe. Peço também que contribui para com esta obra, ajude esta obra para que juntos venhamos prosseguirmos com a obra de Deus, que é gigante. Lembre-se que Deus contempla todas as coisas, principalmente aqueles que contribuem para com esta obra. Com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus o alcançará e dará vitória, porque esta obra é do Senhor. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.